Bom, galera, já o MR e o V, ele é um pouquinho diferente, né? Mas trata-se de um movimento retilíneo, né? Então a gente continua com aquela ideia do carro na estrada ou na rua, plano, horizontal, linha reta, bonitinha. Porém, ele está mudando de velocidade, né? Então ele pode ter um aumento ou uma redução da sua velocidade, ele pode estar no movimento acelerado ou no movimento retardado. E aqui, como a gente tem um personagem a mais, né? A gente tem espaço, tempo, velocidade e aceleração. Isso acaba gerando mais funções e mais gráficos. Vamos lá, separei 3 gráficos bacanas aqui para a gente dar uma olhada. Primeiro gráfico, gráfico de aceleração por tempo. Como a aceleração é constante, o que vai acontecer? Esses gráficos de A por T vão ser retas constantes, tá bom? Então, essa reta pode estar para cima do eixo X ou para baixo do eixo X e a área, né, do gráfico até o eixo X é o ΔV, é a variação da velocidade. Se essa reta estiver para baixo do eixo X, significa que o A é negativo, movimento retardado, enquanto que essa aqui, né, a reta está para cima do eixo X, movimento acelerado, onde a velocidade vai aumentando de valor. Um segundo tipo de gráfico é V por T. Tá vendo? É sempre uma das grandezas dependendo do tempo, tá bom? V por T, a função que regula isso aqui é o Vorat. V igual a V0 mais AT. Então, se é o Vorat, é uma função de primeiro grau. O T faz o lugar, né? Faz as vezes do X, o V está no lugar do Y, e o A e o V0 estão no lugar do A e do B. Ou seja, são números, são constantes. Bom, se por um acaso essa reta for crescente, significa que o A é positivo, um movimento acelerado. Eu posso pegar 2 pontos e marcar ΔV e ΔT desses pontos para calcular essa aceleração, sendo que o ponto inicial aqui é a minha velocidade inicial. Tá? É aqui que eu tenho que tomar cuidado com a pegadinha que eu citei no vídeo onde eu falo sobre a função o gráfico da função sorvete. Aqui, se essa reta estiver crescente, mas para baixo do eixo X, certo? A velocidade vai estar diminuindo de valor em módulo. Imagina uma reta crescente aqui para baixo do eixo X. Conforme você vai aumentando, na verdade a velocidade vai diminuindo. Menos 10, menos 8, menos 6, menos 4. E aí você tem um movimento onde está diminuindo em módulo a velocidade, um movimento retardado. Tá? Por isso que eu nem escrevi aqui movimento acelerado, eu só coloquei aceleração positiva. Cuidado com isso. Agora é o momento de você apertar o pause e anotar o que eu vou falar. Óbvio, depois que eu falar, né, meu filho? Se a aceleração é positiva, isso não significa sempre um movimento acelerado. Aceleração positiva, mas para velocidades negativas, é movimento retardado. Cuidado com isso. Agora, se eu tiver, encostei aqui, ó. Se eu tiver com uma reta decrescente para cima do eixo X, aqui a aceleração é negativa, mas como eu tenho valores positivos de velocidade, vai ser um movimento retardado. Uma outra característica que você pode extrair desses 2 gráficos, ainda que eu tenha desenhado só no de baixo, é o ΔS. Repara que nos eixos é V por T. Então, se eu calculo uma área de um gráfico desse, eu estou fazendo o produto de V por T. E o produto de V por T é ΔS, é espaço percorrido. Tá bom? Cuidado, muito cuidado com esse aqui, gente. De todos os gráficos que a gente tem dentro da cinemática, esse é o favorito do vestibular, ele não cai, ele despenca, tá? E é onde a gente pode ter mais pegadinhas, tomem cuidado. Um último caso que eu estou colocando aqui para vocês é o de S por T. E aí a gente vai pisar nas funções de segundo grau, né? Porque quem regula S em função de T dentro do MR e o V é o sorvetão, que é uma função do segundo grau. Y é igual a ax² mais bx mais c. Professor, você foi fora da ordem? Isso é retardado? Não, meu filho. É óbvio, é para você enxergar a associação aqui, ó. Quem é quem? C, o V0t é bx, e o a sobre 2t² é o ax². Se é uma função de segundo grau, então aqui a gente sai um pouquinho do nosso papo, que até agora a gente só falou de função de primeiro grau, e entra em função de segundo grau. Função de segundo grau é representada no gráfico por parábolas. Pouco explorada no vestibular, mas é bom lembrar de algumas coisinhas. Primeiro,
onde a parábola encontra o eixo y é o S0, que originalmente na matemática é o valor de C, o termo independente. Se a concavidade estiver para cima, significa que o A é positivo, significa que A sobre 2 é um valor positivo, ou seja, a aceleração é positiva. E se a concavidade estiver para baixo, significa que o A é negativo. Isso aqui, esse gráfico de baixo, lembra muito o lançamento vertical, ou até mesmo o lançamento oblíquo. Quando você joga um objeto para cima, a gravidade atua contra o movimento desse objeto, no caso a aceleração da gravidade vai ser negativa, menos aproximando 10 metros por segundo ao quadrado. Esse objeto atinge uma altura máxima e depois retorna ao solo. Então tem alguns exercícios de vestibular que gostam de explorar esse tipo de movimento, que é um movimento retilíneo uniformemente variado, por exemplo, o lançamento vertical, né? Eles gostam de misturar essa interpretação gráfica com esse tipo de movimento sobe e desce. Eu lanço o objeto, o S vai subindo, 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 atinge uma altura máxima, que na matemática é o vértice da parábola, coloquei aqui para vocês lembrarem, coordenada x do vértice e coordenada y do vértice, está faltando um 2 aqui, menos b sobre 2a, tá bom? Esse delta é aquele delta, b quadrado menos 4ac. Ó, você tem o b aqui, tem o c, tem o a, tá bom? Você pode fazer uso das formulinhas do vértice para encontrar essa altura máxima de repente. E aí, retorna ao solo o tempo inteiro. Se eu considero que o S, né, cresce para cima, a aceleração da gravidade vai estar contra para baixo, por isso negativa. Tá? Isso é só um exemplo de aplicação, existem muitos outros. Galera, a vantagem do vídeo é que você pode assistir uma, assistir duas, 3 vezes, parar quantas vezes você quiser e fazer as anotações, tá bom? Eu vou deixar para vocês também aí de casa um exemplo, um ótimo exemplo resolvido de vestibular recente, tá bom? Que pode ilustrar um pouquinho tudo isso que eu falei para vocês.